Então, Tânia, não dá para dizer que é o Jiva que reconhece a consciência. O Jiva, no sentido de ser pensado como sendo este eu imaginário, né? Como sendo a Tânia, a Wanda. Esse conjunto de referenciais operando aí. Não dá para dizer que é ele que reconhece a consciência, mas também não dá para negar e dizer que também não seja a partir daí que aconteça um reconhecimento, porque a consciência não está separada do sistema ao qual ela está associada. Isso é complexo, porque a consciência se vê e se percebe através dos olhos e da mente do sistema ao qual ela está associada. Porque a consciência, como dito, ela é livre de qualidades e atributos. Então ela não é uma vedora, uma percebedora, uma pensadora que diz: agora eu sei quem eu sou consciência. Entende? Isso só acontece, esse reconhecimento só acontece na consciência associada ao aparato corpo-mente, né? Porque fundamentalmente Vedanta vai dizer que Jiva é consciência associada ao corpo-mente. Então, como é que a gente desembola esse negócio aí para ficar claro? Quando se diz que a consciência se reconheceu, né? Num Jiva, né? Quando a gente fala assim, aquele Jiva, aquela pessoa se iluminou, a gente não está falando da consciência como um todo, tá? A gente não está falando da consciência universal que permeia todos os objetos. A gente está falando da consciência refletida. E é importante esclarecer isso porque causa muita confusão, principalmente no meio neo, com as afirmações. É a consciência reconhecendo-se aí. Como se fosse a amplitude total da consciência manifesta neste pequeno campo aí, nesse sistema, né? O que eu estou chamando de sistema? Corpo-mente. Reconhecendo-se. A coisa não é assim, é mais ou menos assim. Existe o sol, né? Lá em cima, permeando a totalidade da existência aqui na Terra. E existe o raio de sol iluminando, por exemplo, o seu quarto. Eu não posso dizer que esse raio de sol que está iluminando o seu quarto é o raio de sol, é o sol. Aquela bola de fogo que está lá em cima iluminando o seu quarto. Eu digo que um raio daquela bola de fogo, um aspecto daquela bola de fogo está iluminando o seu quarto. O raio de sol, essa fresta que entra pela janela do seu quarto, é sol, mas ele não representa a totalidade daquela bola de fogo que está a milhares de quilômetros aqui deste planeta, ok? Então, como trazer essa metáfora pro Vedanta, né? A consciência universal, ela existe em todos os seres. Entretanto, é na qualidade de consciência refletida que ela pode reconhecer-se como consciência. Então, aquilo que se reconhece como consciência no Jiva é a consciência refletida nele. É o rainho de sol que está iluminando ele. O rainho de sol que está dando possibilidade de existência para esse sistema. Corpo, mente. Então, assim, eu não sou muito boa de desenhar e às vezes uma ilustração ajuda tanto.
mas talvez você seja boa de imaginação, tá? Então vamos tentar. Imagina o seguinte quadro. De um lado do quadro tem uma luz, pura luz. Do outro lado do quadro tem um jiva, uma pessoa. E essa pessoa, esse objeto, né, esse sistema corpo-mente, ainda não foi tocado pela luz da consciência. Então ele está inerte, né? Ele está de olhos fechados, inoperante. Então cada um está numa ponta do quadro. Imagina que daquela luz total sai um fio de luz que vai em direção ao jiva e toca a cabeça dele e permeia todo o corpo dele e o ilumina. E ao iluminá-lo, ao vivificá-lo, o jiva abre os olhos. E no momento que ele abre os olhos, ele vê a luz da consciência que o está vivificando na frente dele. Em outras palavras, ele vê a consciência. O que você diria? Que é o jiva que está vendo a consciência? Ou que é a própria consciência através do aparato, do instrumento jiva que está vendo-se a si própria, que está reconhecendo-se como consciência. É a consciência, né? É a própria consciência. Porque sem a sua própria luz iluminando, dando existência para aquele aparato não poderia ver, sentir, nem perceber nada. Porque ele é um objeto inerte. Ele é desprovido em si de consciência. Então, o que reconhece-se no jiva, quando chega nesse entendimento do Vedanta enfim, de outras linhas não duais, é um reconhecimento da própria consciência. Mas entenda, Tânia, que é a consciência refletida, a consciência no jiva. E o que é essa consciência refletida? Eu já falei num outro vídeo, num outro áudio, mas agora eu não vou lembrar o título. Vou tentar explicar de novo. Então é assim, a consciência universal, né? Vamos imaginar lá que ela seja o sol. Ela está presente, ela existe em todos os seres vivos. Entretanto, entre os seres vivos, o jiva é um ser que, dentro do seu sistema corpo-mente, ele tem a capacidade de refletir a consciência. O que isso significa? Que ele tem um instrumento, no caso a mente, que ao ser tocado pela consciência, esse instrumento torna-se ele próprio autoconsciente. Ou seja, a consciência aparece ali como ela própria, como consciência, como capacidade perceptiva e percebedora dos objetos. Então, Tânia, este eu imaginário que opera aí, como já explicado, né, ele é um processo, ele é uma criação, ele é fruto do próprio sistema, porque o sistema tem um intelecto, né, cuja função é tomar decisões. É o intelecto que escolhe, né? O intelecto é essa função mais purificada da mente, que frente às possibilidades, né, que se apresentam para o sistema, ele vai efetuar escolhas. O que acontece é que o sistema
é alimentado com informações, né? E uma dessas informações é que nós somos o corpo-mente, tudo aquilo que a gente já sabe. E a partir daí, né, cria-se uma identidade, cria-se um ego. E não tem problema nenhum, porque é necessário mesmo o ego. O ego é essa função de manter o sistema equilibrado, de não permitir que vássanas que existem nesse sistema se sobreponha a todo o sistema e acabe danificando, por exemplo, uma vássana de drogadição, entende? Então é preciso ter um ego forte para contrapor todas essas vássanas, porque esse sistema, ele nasce também com uma programação de buscar satisfação. Então, o ego surge a partir do próprio sistema, né? Nada é por acaso, não tem erro, Tânia, não tem nenhum erro. O ego não existe porque a humanidade cometeu esse erro. Não, é tudo Ishvara, é tudo o processo da criação. O ego existe para botar ordem na casa, para fazer o papel de juiz, por assim dizer, de organizador. Mas o eu verdadeiro, o eu fundamental, é essa consciência refletida aí. É esse senso de existência. Porque apesar dos vários eus imaginários que já estiveram presentes aí, né? Na forma de pensamentos, dúvidas e busca, né? Porque me identifico muito com você, que você fez parte de várias linhas esotéricas e caminhos espirituais, sempre na busca, né? E em cada escola esotérica surgiu um tipo de eu, um tipo de prática. Então, esse eu aí, na verdade, é uma sobreposição. O primeiro é uma sobreposição ao próprio intelecto, né? Que é o intelecto que está escolhendo ir por este caminho ou aquele, né? É o intelecto que está julgando, escolhendo, baseado no rol de informações que ele tem dentro do sistema. Esse eu imaginário é só algo que se sobrepõe a esse próprio intelecto e que ambos, tanto o intelecto como esse eu imaginário, se sobrepõem a esse eu mais fundamental, que é da consciência refletida, que é o que realmente nós somos, a consciência que permeia este corpo, a consciência que testemunha todos os eventos e pensamentos e sensações que acontecem a ele. E esse eu não tem face, não tem uma forma. É aquilo, Tânia, independente, você abandona todos os conceitos, todas as crenças, toda a memória que tem aí nesse sistema e ainda fica uma sensação muito concreta e muito real de eu existo, eu estou aqui, eu estou consciente. É isso que nós somos. Não tem uma forma, mas existe, está aí, está presente. E aí é natural que o sistema não tenha se dado conta disso, porque a mente trabalha com formas. Os órgãos do sentido são voltados para fora e percebem formas, sensações, enfim, algo representável, simbolizável, conceituável. Este eu não é conceituável. Ele é apenas uma pura presença não condicionável, ou seja, não modificável pelas experiências pelas quais este corpo-mente passa. E este eu não é um pensador, não é um buscador, não é, entende? Então aí como acontece o reconhecimento da consciência? Aí, como acontece o reconhecimento da consciência, de si mesma como consciência? Se ela não é uma pensadora, se ela não é uma buscadora, se ela não é algo que estava buscando ver-se. Isso acontece através do próprio sistema, da própria mente, que um dia, não se sabe porquê, entrou na busca
queria descobrir as origens de si mesma, o que eu sou, para onde vou. E foi caminhando de pensamento em pensamento, de dúvida em dúvida, de estruturas de conhecimento organizadas, né? As escolas esotéricas, os caminhos espirituais. Foi caminhando através de várias estruturas até encontrar o Vedanta, o budismo, o Zen, enfim. E aí, ao chegar nesse entendimento, é como se esse sistema como um todo, olhasse agora para a direção correta. Olhasse para a consciência. E aí, nesse momento, o sistema se reconhece como não sendo o sistema, e sim a consciência que o vivifica, que torna possível que ele exista e opere. Em outras palavras, é a própria consciência, através do instrumento corpo-mente, reconhecendo-se como consciência. Reconhecendo-se como isso que sempre esteve presente aí nesse sistema. Como isso que pode-se dizer é o centro do sistema. Porque sem o centro nada funciona. Nada opera aí. Entende? É a consciência, através do aparato corpo-mente, reconhecendo-se como consciência. Por isso que para esse reconhecimento acontecer, é preciso que a consciência, o rainho de sol, esteja associado a esse instrumento corpo-mente. Esse reconhecimento só pode se dar nos jivas. Esse reconhecimento só pode acontecer com a consciência refletida nos jivas. Não dois. Advaita significa não dois. A consciência não está separada do jiva. Em outras palavras, Deus não está separado do homem. Então, guarda bem isso, Tânia. É a consciência refletida no jiva que reconhece-se como consciência presente no jiva e como consciência universal. É a consciência refletida, reconhecendo-se como consciência universal e reconhecendo-se que, associada a um corpo-mente, existe ali uma especificidade. Ela testemunha os eventos aos quais aquele corpo-mente é exposto. Isso ajuda a desfazer um monte de confusão que a gente vê por aí, com algumas perguntas assim: e se eu sou a consciência, por que eu não sei o que o meu colega do lado está pensando? Por que eu não sei o que está acontecendo no Japão? Por que eu não tenho todo o conhecimento da totalidade do cosmos, do universo? Porque nós não estamos falando de uma consciência universal reconhecendo-se através de um corpo-mente. Nós estamos falando de um aspecto, de uma projeção desta consciência universal, que, associada a um corpo-mente, a princípio confundida com os processos desse corpo-mente, num determinado momento pode reconhecer-se como não sendo esse corpo-mente, e sim a consciência que o habita, a consciência que o permeia. E, portanto, ela vai testemunhar os eventos referentes a este corpo-mente específico, a este objeto. A consciência universal, ela existe em todos os seres, mas somente a consciência refletida no jiva pode reconhecer-se como consciência.
Neste sentido, então, também dá para dizer que é o próprio Jiva que reconhece-se. Reconhece-se. Essa é boa. Porque ele não está separado da consciência que o permeia. A consciência que o permeia está reconhecendo-se através do aparato. E, portanto, ela pode dizer, eu não sou esse aparato. Eu sou o que permeia esse aparato. Mas veja, ela está dizendo isso a partir do próprio aparato. Não dois. Está junto, mas não é a mesma coisa. O aparato corpo-mente surge e opera a partir da consciência. Mas a consciência é anterior ao aparato corpo-mente. O aparato corpo-mente é limitado e finito. A consciência que o permeia é ilimitada no sentido de não tocada, não modificada pelas experiências do aparato corpo-mente. E ela é infinita, porque ela é eterna. Eu até postei no meu Face ontem uma frase do Lama Santen, que ele falou numa palestra, que diz assim: apesar da morte, a vida segue. Porque a vida não está restrita aos seres vivos. A vida está além. A consciência está além. Ela é o que dá origem. Ela é o que possibilita a existência dos seres vivos. Mas ela não está presa, ela não está limitada a eles. Ela está além. E aí, Tânia, eu te conheço bem, eu sei que vai vir uma pergunta assim, mas você tem corpo sutil em todos os jivas, tal, né, a mente, por que todos os jivas não se reconhecem? Eu não sei. Creio que esse não seja o propósito de Ishvara, que todos os seres se reconheçam, apenas alguns, porque eu também não sei. Eu não sei tanta coisa, Tânia. Eu não sei porque a flor existe. Que é uma coisa mais inútil que a flor. O Lama Santen estava falando isso. Qual a utilidade de uma flor? As coisas existem, são como são, porque são. Você cair nessa do porquê, qual a finalidade, você vai ter que também entrar numa outra análise, né? Do porquê nós humanos queremos um porquê e uma finalidade para as coisas, né? Isso possivelmente porque a nossa mente é analítica, ela funciona a partir de causa e efeito, né? Nós pensamos a partir de causa e efeito. Isso acontece por causa daquilo, que vai para aquilo, tal. Mas quem disse que a existência é analítica? Ela produziu um ser analítico, que é o ser humano. Mas quem disse que ela é analítica? Os outros animais não são analíticos. O que eu vejo é que a existência gosta de se manifestar no múltiplo e no diferente. A biologia já provou. As folhas de uma árvore, embora sejam semelhantes, nenhuma é exatamente igual à outra. Nunca. Nenhum animal é exatamente igual ao outro. Nada na vida, mesmo que semelhante do nosso ponto de vista de Jiva, é exatamente igual ao outro. Então, que existe que alguns jivas se reconhecessem e outros não. Enfim, eu me sinto abençoada por esse reconhecimento. Depois dele a vida ficou tão mais leve, tão mais fácil de ser vivida, tão mais saborosa. Perfeita não, tá, Tânia? Porque não existe essa perfeição do ponto de vista do Jiva, que é tudo está sempre redondinho e favorável ao que ele espera. Ai, mas que ficou melhor, muito melhor. Ficou. Então tá, é isso, tá?
que se reconhece como consciência, é a consciência refletida no Jiva. Vê aí como é que bateu isso aí.